Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí mais um episódio de Apocalipse, né? O número 11, 11º. Estamos avançando aí no nosso estudo desse livro que tanta gente tem medo de estudar. Sim, sim. Um dos objetivos acho que a gente está conseguindo, né? Que é tirar o medo de ler Apocalipse. Mas se você está vendo o número 11 como seu número 1, talvez você não entenda nada. É verdade. Né? Tem então que você voltar. Precisa acompanhar a série, né? Exato. Mas fica aí com a gente, veja o que você acha de hoje. Se você não nos conhece, eu sou a Deise. Eu sou o Fábio e como de praxe a gente sempre diz isso daí, pega a tua caneta, pega papel para anotar. Quem tá ouvindo... Tua Bíblia, né? Tua Bíblia, exatamente. Bíblia. Quem está ouvindo nas plataformas de áudio, então já sabe, quando puder, faz uma anotação quando tiver um tempinho, né? E faz a meditação depois no texto. Isso. E olha, pessoal, a partir de hoje, então, nós não vamos mais estudar capítulo a capítulo como a gente estava fazendo. Nós vamos nos pontos importantes, né? Nós vamos em alguns temas que são importantes que a gente entenda, para que a gente entenda a mensagem geral do Apocalipse. Isso. Né? E tentar esclarecer algumas dúvidas que possa haver aí. E mesmo que não dá para esgotar totalmente o assunto, né? Porque, primeiro, até o capítulo que nós vamos ler hoje, ele tem detalhes que a gente não consegue decifrar. Né? A gente tem que pensar um pouquinho que o livro de Apocalipse, ele ainda está se desenvolvendo, né? E é interessante porque como, né, voltando lá para o episódio número 1, como a gente viu, ele é também, um dos estilos literários dele também é epistolar, né? O apóstolo João, porque nós cremos que é o apóstolo João, escrevendo esse livro às 7 igrejas da Ásia. Então, as 7 igrejas da Ásia não são importantes só nos capítulos 2 e 3. Sim. Não, porque tudo isso daqui é para elas. Então, tem a ver com o contexto histórico e cultural, religioso que elas viviam. Sim, e para elas, e lembrando que a gente, né, já tinha falado também lá no episódio, lá no começo, que nós estamos falando das igrejas quando se fala das 7, né? Aquela ideia de plenitude, né? E a gente está falando que esse eco dessa profecia, ele foi para aquela época e continua se estendendo, né? É porque, de uma certa forma, cada uma delas é representante da igreja no geral ao longo da história. Isso. Né? Nós, como falamos também, só mais uma reprise, nós não interpretamos que cada período da história humana... Eu ia falar a mesma coisa. Que ela se refere a ser um período histórico da humanidade. Não é isso, é a conexão direta. A igreja A é do primeiro período de ano tal até o ano tal, a igreja B, não é nada disso. A gente acredita que as igrejas, elas vivenciam os mesmos dilemas, né? Em todos os tempos você vai achar comunidades que se parecem com Éfeso, comunidades que se parecem com Pérgamo, exatamente, comunidades que se parecem com Tiatira e com Filadélfia, enfim, com todas exatamente. as 7. E isso no mundo inteiro. Às vezes num próprio país como o nosso, que é um país de dimensão continental, você vai encontrar diversas denominações, diversos grupos. E aí você pode dizer, puxa, é mais fácil até de você ver esses aspectos culturais nas igrejas de hoje. Tá? Isso. Então, a gente sabe que é um assunto histórico. Aliás, quando a gente está dizendo aqui que a gente não quer especular, não quer entrar em detalhes muito profundos, porque a gente estaria realmente especulando, mistificando, tentando traduzir. Como é comum, infelizmente, várias pessoas que ficam interpretando Apocalipse. Aliás, exatamente, o tema que nós escolhemos hoje, né? Não vou dar ainda o tema para vocês, fica aí. Mas o tema que nós escolhemos hoje é um dos maiores alvos de especulação ao longo da história da igreja desde o começo. Tem mais um detalhe. Qual é? Eu acho que é isso. Vamos lá. Se você... Mas te esquece, a gente tem que falar disso. Transpimento de pensação. Isso. Não sei, né? Vamos ver. Mas se você não nos segue ainda no Instagram... Você está perdendo conteúdo, meu irmão. Exatamente. Lá tem estudo bíblico de graça para você, assim, olha, já está completo. E resumido, né? Já está completa a série do Apocalipse. Esse episódio que nós vamos tratar hoje, por exemplo, tem carrossel completo dele, né? Então, um resumo. Se você unir
o conteúdo escrito lá com o que você vai ouvir no nosso debate aqui hoje, puxa vida, você ajuda muito. Mas eu não ia falar só do Instagram, ia falar também que nós temos um sininho aí na plataforma, né, de vídeo. Tá vendo como não foi perfeita a transmissão? Precisa clicar lá no sininho se você não está recebendo a notificação que nós estamos em outro episódio. É verdade. Olha, além disso, né, se inscreve, deixa um comentário. Nós queremos agradecer a algumas pessoas que têm tirado tempo, têm deixado comentários ali pra gente. A gente curte bastante, viu, pessoal? Muito obrigada por isso. E hoje, a gente, né, nós vamos falar então, vamos lá, né, sobre as bestas. Mas não é ninguém. Né? Não, ou é alguém. Ou é alguém, mas não é ninguém do nosso hall de conhecidos, né? E eu acho que nenhum ouvinte também, espero. Porque se for, vai ser ruim pra ele e ruim pra gente, né? São uns abestalhados isso aqui também. Mas o que nós estamos falando é do que a Bíblia está falando, né? Dessas bestas. Né? Capítulo 13, né? Isso, de Apocalipse. E a marca da besta também, né? Sim. Então, assim, eu já quero fazer uma pergunta aí para você. O que você vai nos ouvir, você vai ver a nossa posição aqui com relação a isso. Gente, nós estamos apoiados em estudos, em pessoas. Nós temos aqui 2 livros em cima da mesa. Excelentes. Né? Lendo Apocalipse com Responsabilidade e a Teologia do Livro de Apocalipse, mas a gente também usa N.T. Wright, a gente usa outros escritores, comentários bíblicos e tudo mais para poder trazer esse conteúdo para vocês, tá? Bíblias comentadas, né? Enfim. É isso aí. Nós estudamos bastante para isso. Então, diga pra gente o que vocês já ouviram aí, sei lá, aqui mesmo no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida, as pessoas definindo quem é a besta, ou ao longo da sua vida cristã de púlpito, né? Gente, eu já ouvi tanta gente... já ouvi que papas eram a besta, já ouvi que o sistema comunista... Não, isso daí acaba se tornando depois... soviético... Exato, e se torna depois um vexame para a igreja, né? É claro. Porque fica tentando adivinhar. Aliás, esse livro aqui, Lendo Apocalipse com Responsabilidade, inclusive foi recomendado recentemente, estava ouvindo o podcast dele, que o Vitor Fontana, né? Um abraço para ele. Quem puder, marca ele aqui no comentário. E ele estava falando exatamente da... Ele vai fazer um grupo de leitura, né? Exatamente, vai fazer um grupo de leitura. Até apoiem ele, porque ele está com um projeto de ir para representar o Brasil num congresso internacional muito importante para a igreja cristã. É isso aí. Então, né, a gente tá voltando ao que a gente tava dizendo, né? O tal do 666, interpretar essa marca, interpretar os dias, interpretar quem é o fulano, o anticristo. Gente, tudo isso ao longo de décadas e eu acho que até mais, né? Vamos falando aí de alguns vexames históricos. Nem me fale, gente. Até bem recentemente, né, a gente tem algumas palavras que as plataformas não deixam a gente falar, senão elas cortam o alcance, né? Mas na última crise sanitária que a gente teve aí, era povo falando que vacina estava injetando chip, enfim, gente. Complicado. Assim, complicado. Você falou chip, mas na verdade tem mais coisas, né? Tem outros lances aí que pintaram na história, se a gente for ver. Porque o chip é interessante, foi na época aqui do desenvolvimento do cartão de crédito, e aí estavam usando o cartão que ele tem o chip, e o chip foi crescendo e sendo usado em várias coisas. Aí, quando veio a ideia de implantar chip na pessoa... Já existe, né, esse implante de chip em animais, por exemplo. O pessoal já estão fazendo teste. Gente, mas lá no começo dos anos 2000, eu lembro muito bem que a marca da besta era o código de barra. Código de barra. Aí você não pode comprar nada por causa de código de barra. Bom, hoje você realmente não compraria absolutamente nada. E eu me lembro que houve interpretações que no código de barra tinha o 6, o 6 e o 6, né?
Os três, um nas pontas, um em cada ponta e um no meio. No meio, Aquilo é bem caprichado, né? A interpretação. Ainda tem mais. Ultimamente tem sido o celular, né? Porque o pessoal tá lá e pelo fato de estar olhando para ele, então já tá com a marca na normalmente testa. na mão direita. Na mão direita, né? Quem é canhoto tá livre. E eu também já ouvi que o celular é também a marca da besta. Então, Quem é canhoto tem tudo nunca pegue seu celular com a mão direita. Você estará livre da marca da besta. Pronto, você não vai ter a marca da besta. Né? Não sei quem é que... Ai, gente, a gente ri, mas é de chorar, tá bom? Não, é sério mesmo. Agora, falando sério, a gente ri porque as situações são ridículas nessa tentativa de erro e acerto de prever o que é o que não é. Nós precisamos estudar o texto bíblico. Isso é muito importante. Antigo e Novo Testamento. Exatamente, porque é uma revelação completa, né? Isso, e o Apocalipse foi escrito por um judeu para um público específico dentro de um tempo, e a gente não pode fugir disso, porque o que ele falou para aquela galera lá tem que ser entendida de uma forma muito parecida por nós. Qualquer coisa diferente. E eles podem ter certeza, eles não tinham ideia de que existiria alguma vez União Soviética, tá? Então, assim... A gente tem que pensar também o seguinte, né? Desde a antiguidade também se pensava... Aliás, não tão na antiguidade, mas muitas vezes se pensou que o sistema era símbolos romanos. A gente tem que tomar cuidado com relação a essa questão de ter certeza do que é essa marca... E essa marca ser literal. A gente tem que entender, como a gente está falando sobre os textos. E aí eu falo uma coisa importante aqui. Presta atenção. Eu não estou falando mal com relação à linha dispensacionalista de interpretação. Mas a gente tem que lembrar que através das alianças que Deus fez no passado com o seu povo, também elas, vamos dizer, através delas a gente consegue entender como é que Deus trabalha essa questão. Né? São alianças importantíssimas, a gente não pode colocá-las do lado de fora, porque chegou a nova aliança. A nova aliança é o complemento das outras alianças. Né? As alianças, elas não estão simplesmente desfeitas, elas estão se complementando, né? Então a gente pode dizer que em Cristo vê a plenitude, é a plenitude dos tempos e a plenitude do que Deus está fazendo como obra, né? Da revelação. E é uma nova aliança, porque essa aliança é perfeita. Agora, as outras alianças, né? A aliança da lei, por exemplo, tem muita gente que acha que a lei tem que ser descartada. Não, nós estamos na graça, então não precisamos mais andar na lei. Opa, peraí, cuidado com isso, hein? Muito cuidado com essa interpretação. Paulo em Romanos, mais de uma vez ele pergunta, a lei é má? Não, o problema não está na lei, o problema está em nós. Sim. Agora, é lógico, se você quer ser justificado pela lei, aí sim. Aí é um problema. Aí nós estamos com um problema. Se você tem que entender que a partir do momento que você teve um encontro com o teu resgatador, com o teu salvador, aquele que pagou o preço. O cordeiro, né? Como o Apocalipse gosta de apresentar Jesus, o cordeiro imolado e ressurreto. E aí você já é salvo e para quê? Para viver essa lei que ela gravada em corações de carne, né? Já não estão mais em pedras. Isso, então vamos ler a passagem? Vamos lá. Vamos lá? Apocalipse 13. Apocalipse 13, eu tô na NVT e o Fábio está na NVI. Ele abandonou a NA? Não abandonei. Nada. NA maravilhosa. E ele tá com a Bíblia de Estudo Thomas Nelson, né? Também, gente, então, nós não temos patrocínio, tá? Nós só estamos indicando literatura boa para vocês. Não abandonei a NA, viu? Sociedade Bíblica. Se um dia vocês quiserem conversar com a gente... Brincadeira. Vamos lá. NA, ó. NVI. Quer que eu leia? Quer você ler na NVT? Deixa que eu leio, pode ser? Pode ser, vamos lá. Então tá bom. Capítulo 13, tá? Eu não lembro se a gente já tinha falado, mas de qualquer forma, repetindo aqui. A besta que saiu do mar... Opa, eu tô lendo o título como se fosse texto bíblico. Vamos lá. Isso não é texto bíblico, tá? Isso aqui é das versões, mas vamos lá. Então vi sair do mar uma besta, tinha 10 chifres e 7 cabeças e uma coroa em cada chifre. Em cada cabeça estavam escritos nomes de blasfêmias. A besta parecia um leopardo, mas tinha pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, seu trono e sua grande autoridade. Vi que uma das cabeças da besta parecia mortalmente ferida, mas o ferimento mortal foi curado.
o mundo inteiro se maravilhou e seguiu a besta. Adoraram o dragão por ter dado à besta tamanho poder e também a adoraram. Quem é tão grande, como a besta, diziam. Quem é capaz de lutar contra ela? Então foi permitido à besta falar grandes blasfêmias. Ele foi dada autoridade para fazer o que quisesse durante 42 meses. Ela blasfemou terrivelmente contra Deus, difamando seu nome, seu tabernáculo e os que habitam no céu. Foi permitido à besta guerrear contra o povo santo e vencê-lo. E ela recebeu autoridade para governar sobre cada tribo, povo, língua e nação. E todos os habitantes da terra adoraram a besta. São eles os que não têm o nome escrito no livro da vida que pertence ao Cordeiro que foi morto antes da criação do mundo. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Quem estiver destinado à prisão será preso. Quem estiver destinado a morrer pela espada, morrerá pela espada. Isso significa que o povo santo deve ser perseverante e permanecer fiel. É impressionante. Muito legal, né? Esse finalzinho aí, dessa versão. A minha diz, aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Nós vamos parar aqui? Vamos dar uma parada aqui. Tá. Vamos lá, depois a gente volta aqui no texto, porque é essa besta que está aparecendo aqui. Gente, vamos lá, nós não estamos esperando que venha um dragão, ressuscite um dinossauro ou algo parecido no planeta, né? Então a gente tem que pensar que aqui, obviamente, é uma figura de linguagem, é a maneira como está expressando, porque o texto mesmo está mostrando isso. O texto está mostrando o quê? Que essa besta, ela é quase que um híbrido aqui de várias coisas. E animais diferentes. E é interessante porque remete a imagens do Antigo Testamento que foram vistas por um outro profeta Exatamente, de Deus, né? Exatamente. Que também, à medida que ele via, havia descrições sobre essa questão das visões, né? Descreviam, inclusive, os impérios, né? Exato. Se você quiser conferir depois, lá, irmão, abre lá em Daniel capítulo 7... E ele vai falar dos 4 animais que ele vê. E todos os intérpretes bíblicos são unânimes em dizer que ele está justamente profetizando a sucessão dos poderes babilônico, persa, grego e romano. Isso. Tá? Então todos são, inclusive porque os animais que ele vê, eles são parte inclusive da mitologia desses povos, tá bom? Então, para quem não está familiarizado com história bíblica, né? Porque, vamos dizer, quem escreve os textos são judeus, né? Então a gente tem que pensar assim, ok, eles estão contando sempre do ponto de vista do que Israel sofreu. Então, para quem não está familiarizado, período profético, Israel desobedeceu a Deus, Deus disse que eles seriam exilados. Tem muita gente que não conhece isso. Aliás, aproveito para fazer publicidade aqui dos nossos podcast sobre profetas menores. Gente, vale muito a pena. Você vai ter muito conteúdo riquíssimo histórico. Para quê? Para poder chegar nesse ponto aqui da interpretação das profecias. Porque as profecias estão amarradas à história. Irmão, olha só. Nós começamos no nosso podcast com a cara e com a coragem. Então, se você voltar lá atrás, você vai ver que qualidade de som e câmera não eram as mesmas. Mas o conteúdo não tem nada de ruim para você, tá? Então, aguenta lá a questão das câmeras e do som e só aproveita o conteúdo, que aliás, até hoje nós temos recebido ainda comentários bons, né? Então, por quê? O conteúdo vai mostrar justamente, vai apontar essas coisas. Então, nós estamos falando de profetas do passado, desse ponto de vista, e historicamente temos esses 4 impérios sucedendo. A Babilônia depois foi conquistada pela Pérsia, depois, mais tarde, foi conquistada por Alexandre o Grande, Império Grego que se dividiu depois da morte dele. Né? Isso é muito importante, eu quero falar hoje sobre essa figura. E depois a gente vê o Império Romano, que a gente conhece. Uma dessas, né? Mas a gente vê o Império Romano no Novo Testamento, tá? Muito vivo, porque o Novo Testamento é exatamente esse período romano, né? Isso. Mas vamos lá, então,
começando. E é esse período romano que eles vivem. Então, quando João fala de besta que saiu do mar, do dragão, aliás, o dragão, gente, fala mais dele no capítulo 12 e identifica quem é esse dragão. Está lá 12:9. Esse enorme dragão, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana no mundo todo, foi lançado na terra com seus anjos. Bom, tá vendo o texto aqui, tá apontando que é uma figura de linguagem. Quando tá falando dragão, tá falando de Satanás. Isso, e é interessante porque só aqui, gente, em Gênesis, a gente ouve falar da serpente que tentou a mulher, mas não é identificado lá em Gênesis que é Satanás. É só aqui, no último livro da vida, no último livro da Bíblia. E nesse versículo que a gente sabe qual é a identidade de quem estava por trás da serpente. E deixa eu aproveitar antes a gente continuar aqui, só para voltar a essa imagem aqui da besta, sobre esses animais. Porque esses animais, que também estão descritos lá nos profetas, e são características de impérios, a gente precisa entender, porque aqui ele vai se transformar numa figura só, né? Porque diz assim, que ele tem asas, o leão com asas de águia, né? Isso. E isso é o Império Babilônico, tá? Então eu fiz algumas anotações aqui, me permite dar uma olhadinha com meu óculos, né? Porque eu preciso ver minha letra. Vamos lá. Então, primeiro, Babilônia. Então a gente tem aqui uma característica muito clara de leão com asa de águia, então a gente sabe que é um poder e alcance muito grande. Para quem não sabe, Babilônia hoje está no território que seria o Iraque. Isso daí você está se referindo às profecias de Daniel. Então. Isso. Tá, então nós voltamos para Daniel, né? Isso. Porque a gente estava falando do dragão, então agora a gente voltou a falar do profeta Daniel. Tá, então vamos lá. Então continuando, porque a gente tem aqui uma ideia que Daniel e João estão se complementando, certo? Porque eles estão falando de características muito, muito similares, né? Então, quando ele fala do urso, né? Como é que fala aí no capítulo 13? Fala Não, ele dá um misto de todos esses animais aí. Ele fala que a besta parecia um leopardo, mas tinha pé de urso e boca de leão. Isso. Então, essa pata que é a Pérsia, né? É a característica da força e da garra. É uma garra mesmo, que ele, né? O urso ele tem essa força enorme que ele escala árvore. Quem tenta fugir de urso não adianta. Daquele tamanho, com aquele peso todo, ele escala, por causa da garra. Então nós temos força e garra. Nós temos então no primeiro império a ideia do poder e do alcance. Agora nós temos a força e a garra, porque eles venceram a Babilônia. Depois nós temos o leopardo, que começou aí em João a ser descrito. Que leopardo é alado, né? Como a gente vê lá em Daniel. A ideia da velocidade, né? E é exatamente Alexandre o Grande. Ele foi incrível. Sim. Como em pouco tempo ele realmente varreu o mundo. Né? Ele tomou o mundo para ele. O mundo para ele, desde ali da Macedônia, da Grécia até a Índia. Sim. Aliás, os historiadores dizem que ele mudou as características das guerras. Porque naquela época eles achavam um absurdo. Todos os povos diziam que esse cara é um louco. Porque ele não para. Porque normalmente você fazia uma conquista por vez. Alexandre não. Ele não dava tempo sequer do exército sossegar, de acalmar, de pousar num lugar. Ele já continuava avançando e isso assustava todos os inimigos, porque ouviam dizer... gênio da guerra. Exatamente. O cara era realmente o camarada tá vindo pra cá, nós vamos ser tomados. Ele já tomou A, B, C, D, vai chegar aqui. Ele não para, não dá tempo da gente se organizar. Então, Alexandre é muito veloz realmente, né? Muito, muito forte essa característica aqui da profecia. E o último animal é o que tem dentes de ferro. Como é que diz o 13? É isso, né? Não chega a dizer que tem dentes de ferro, né? Mas aí a ideia de Roma, né? Então, provavelmente aqui a ideia de um devorador, um ameaçador. É um império que ameaça. Agora, isso tudo está unido aqui em João. E o Império Romano, ele foi o mais duradouro de todos esses impérios. Sim. Né? Até nas visões na visão que na realidade, no sonho que quem na realidade teve foi Nabucodonosor e Daniel interpretou, falava da Babilônia como uma cabeça de ouro. Mas, na realidade, o que durou mais tempo foi justamente o Império
romano, né? Exatamente. E vejam, gente, é dentro desse contexto de Império Romano que João está escrevendo para as igrejas e falando dessa besta que sai do mar e recebe o poder dela do diabo. Sim. Porque é o que o versículo fala, né? O dragão deu à besta o poder de seu trono. Agora, eu acho que, será que não seria interessante a gente continuar lendo para a gente poder falar a respeito da besta da terra? Não, espera um pouquinho. Quero continuar aqui porque eu queria mostrar outros pontos. Vamos lá. Primeira coisa, né? A gente não está falando necessariamente que a profecia aconteceu naquela época por completo, tá? Então é lógico que as igrejas elas estão sendo perseguidas pelo Império Romano. Mas quando nós estamos falando aqui de todas essas características de império, porque Roma tinha o seu império, suas características muito claras, diferentes dos antigos, nós estamos falando aí de um reino global, gente, porque o texto fala, todos os povos, línguas e raça, foi dado poder para essas bestas aqui. Tanto a primeira quanto a segunda a gente vai entender, né? A segunda é interessante, a gente já vai falar sobre ela, mas eu queria que você prestasse atenção que a ideia é que no futuro, né, daqui do texto, está apontando para um final em que Satanás está completamente no governo. Porque nós estamos falando aqui de impérios, quer dizer, há um sistema que tem todas essas características. Agora eu queria chamar a atenção para uma coisa. Primeiro, nós estamos falando do poder organizado dos ímpios. A gente já vai falar sobre o 666. Mas vamos pensar assim, isso aqui tudo, essas características desses impérios mostram que a impiedade ela está com força organizada. E eu diria mais, eu diria que eles são militantes, tá? Então, esse sistema que foi criado e que as pessoas adoram essa besta, quer dizer que ela tomou o coração das pessoas. É interessante dizer, né, que todos os que adoraram essa besta não tem o nome deles escrito no livro da vida. Exato. Mas que também vem um alerta para o povo de Deus. Quem tiver que ir para a prisão, vai ir para a prisão. Quem for morto vai ser morto. Isso aqui é para o povo de Deus. Exatamente. Aqui que eu queria chegar nessa questão, porque o versículo 4. Lê para mim, por favor, 13:4. Adoraram o dragão por ter dado à besta tamanho poder e também a adoraram. Quem é tão grande como a besta, diziam? Quem é capaz de lutar contra ela? Quem é capaz de lutar contra ela? Primeiro, ele foi dado a autoridade da besta, foi a autoridade direta de Satanás. Quem é Satanás, gente? Jesus falou, ele é o pai da mentira. Se ele é o pai da mentira, então vamos pensar que o sistema, ele está sobrecarregado de mentiras. Nesse livro aqui, Lendo Apocalipse com responsabilidade, ele fala uma coisa bastante interessante a respeito desse sistema de engano da besta, né? Ele fala assim, ele até está comentando sobre um teólogo cristão muito respeitado, até ele é o autor da Bíblia A Mensagem, né? Não é uma tradução bíblica, é uma paráfrase, né? Eugene Peterson, ele diz assim, ele corretamente afirma que a política de Deus é a antítese da política normal exibida nesses capítulos, onde a política é vista como exercício de poder, quer por meio da manipulação da força, militarismo, ou por meio da manipulação das palavras, propaganda. Exatamente. Tais tipos de poder não estão restritos aos alvos fáceis de guerra como os regimes totalitários. A gente tende a achar que a besta vai ser alguma coisa como, sei lá, aquele cara que liderou aquele movimento na Alemanha em meados dos anos 40. Que ali, estourou né? Começo, a guerra global. A Segunda Guerra Mundial, enfim. Nós não podemos falar, tá, gente? As plataformas aí... Então, esse era um cara, esse era um cara totalitário, por exemplo. Aí a gente quer identificar a besta como sendo alguém como ele. Não, e o mundo não estava totalmente rendido a essa pessoa. Mas nós estamos falando de um cara que é propagandista. Isso. Marqueteiro. Mas o que eles estão dizendo aqui é que o grande perigo
dessa atuação da besta é que ela é fundamentada no engano. Gente, isso é tão importante. Que hoje nós vivemos em militâncias que alimentam a gente com notícias falsas. Exatamente, o tempo todo. O tempo todo. Criação de matérias, criação de assuntos e afim. E assim, de lado progressista e de lado conservador. Sim, os dois lados. Os dois lados então, alimentam com mentira. É nesse ponto que eu queria chegar. Por quê? O que está acontecendo? Quem está abrindo alas para que essa militância cresça, porque isso é uma coisa alimenta a outra, é a corrupção, gente. Então a corrupção dos sistemas no mundo inteiro hoje, a política no mundo inteiro está passando por fase de corrupção tremenda. Mas não é exatamente a corrupção que vai ganhar o coração. O que vai ganhar o coração é que abrindo esse caminho, esses corruptos eles estão alimentando cada vez mais as ideologias. E quanto mais você repete uma mentira com autoridade de verdade, mais as pessoas acreditam nisso. E se você não tem a verdade que é Cristo, que é a sua palavra, você fica até difícil de identificar onde está o erro. Olha esse detalhe. Versículo aqui primeiro. Versículo 14 desse capítulo. Vamos dar um saltinho, calma. Só um saltinho, porque é só um pedacinho, não vou ler tudo. Vamos lá. 13, 14 diz assim: por causa dos sinais, lhe foi permitido realizar o nome da primeira besta, ele enganou os habitantes da terra. Então o texto está deixando bem claro, né? Que esse camarada é cheio de mentira. Então é o pai da... Satanás. Ele está criando dentro do sistema que está se desenvolvendo, que é um sistema que vai tomar o mundo inteiro, que tem todo esse poder, né, de velocidade, de alcance, de devorador, enfim. Ele está fazendo com que esse tema cada vez fique mais forte, mais militante e, com certeza, mentira. E aí há contraste no capítulo 14. É interessantíssimo. Só mais uma vez aqui no versículo 5 do 14. E aí você vê que na boca dos que são de Deus... É a verdade. É a verdade. Diz aqui no meu texto: mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas. São imaculados. Esse era o exército dos 144 mil que a gente falou no podcast passado, tá? Exatamente. Então você vai ter que assistir o podcast passado para entender. Por que os 144 mil de repente estão sendo chamados por eles como um exército? E que tipo de exército é esse? Sim. É um exército de armas ou é um exército de resistência? Sim. Né? Porque o que diz aqui no capítulo 13, versículo 10, no final, isso significa que o povo santo deve ser perseverante em se manter fiel. Ou seja, sendo fiel, se negando a acreditar no engano da besta e de adorá-la, é que o povo de Deus vence. Não é pegando em armas. Exatamente. Não é conluio político. Não é nada disso. Vamos falar um pouquinho de estratégia de guerra? Porque eu acho interessante que quem assiste filme e procura entender um pouquinho mais, tem um cenário aqui interessantíssimo. Porque é um cenário exatamente de uma guerra. Quando você está, vamos dizer assim, sendo invadido pelo inimigo, normalmente você se entrincheira. Tá? Porque a tua força está reduzindo. E o que está acontecendo aqui é que eles estão praticamente cercados. O mundo inteiro foi tomado pelo sistema, esse sistema partiu para cima dos escolhidos de Deus, da igreja, e agora a igreja parece que está perdendo força, mas não é. Numa estratégia de guerra, qual a ideia? Aguenta. Por quê? Porque o reforço vai chegar, você manda comunicação. E aqui é a oração dos santos, quando a gente falou no último episódio né? Nós temos aqui o incensário que está tomando a sala central. Olha aqui uma ideia também de... E que os juízos que vêm à terra, eles se misturam a essa oração dos santos quando eles são lançados. Exatamente. Então o camarada está entrincheirado, está mandando bip, está mandando recado, está ligando, está fazendo alguma coisa, mandando mensagem para o quartel-general dizendo assim: nós precisamos de reforços, o inimigo está desse lado, daquele outro. E aí o reforço chega, que é justamente o tocar das trombetas até o general chegar. Porque quando chega o general com o seu exército, aqueles que resistiram se juntam a ele.
E aí vira a mesa. E veja que o exército dos 144 mil ali, eles representam também toda a igreja. E eles vão com Cristo onde Cristo vai. Sim. Né? Por quê? Porque ele é o general desse grande exército. Mas eu quero ler agora sobre a outra vamos pro 14. Não. Vamos continuar no 13. A gente não terminou de ler o 13 ainda. É verdade, faltou o restinho. Tá querendo mudar de capítulo. Versículo 11. Então pode ler, vamos lá. 11. Então vamos lá. 13 e 11, tá? Então vi outra besta que saiu da terra. Tinha 2 chifres como de cordeiro, mas falava com voz de dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta e exigia que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Realizava sinais espantosos, chegando a fazer fogo descer do céu sobre a terra à vista de todos. Enganou os habitantes da terra com os sinais que lhe foram permitidos realizar em nome da primeira besta. Ordenou que fizessem uma grande estátua da primeira besta, que havia sido mortalmente ferida e sobrevivido. Então, lhe foi permitido dar vida a essa estátua para que ela falasse. E a estátua da besta ordenou que fossem mortos todos os que se recusassem a adorá-la. Gente, agora eu que vou parar aqui, antes de continuar. Sim, claro. Gente, vocês perceberam, olha, nós já falamos várias vezes que o Apocalipse tem uma ligação muito grande com o Antigo Testamento. Nós também já falamos mais de uma vez que o diabo tem e nós vamos falar mais vezes isso hoje ainda, essa característica de fazer mímicas das coisas que são de Deus, de imitações baratas daquelas coisas que são de Deus para parecer divino e bom. Porque esse é o engano. Foi assim que a serpente enganou a mulher. Ela parecia boazinha, ela não se mostrou mal, entende? Aqui nós temos uma trindade. Nós temos o dragão, nós temos a besta que emerge do mar e nós temos a besta que emerge da terra. Isso é uma trindade. Vejam, a besta, o dragão dá poder à besta que emerge do mar. Deus, né, deu poder a Cristo encarnado e Cristo morreu, recebeu um ferimento mortal e o Pai ressuscitou. E quem é que ressuscita a besta que foi ferida mortalmente aqui? O dragão. E só que ao contrário de Cristo, que as pessoas não adoraram, a terra inteira adora o dragão e a besta. Exatamente. E qual é o papel do Espírito Santo que o Senhor Jesus falou? Que era nos ensinar tudo a respeito de Cristo para trazer glória a Cristo. Exatamente. E o que é a besta da terra está fazendo? Exatamente isso. Ela aponta para a besta do mar e diz, adorem ela. Eu diria o seguinte, ele está aqui orquestrando a adoração. Ele tá como você falou, é o Espírito de Deus orquestra na nossa vida, nossa conduta para que a gente honre e adore a Jesus, que é Deus, né? Lógico. E o Pai. Então o Espírito nos conduz à adoração. Então esse cara tá tendo esse mesmo tipo de atuação, mas o interessante é que assim, tem um sistema, a gente já entendeu que é um sistema, e ele tá alimentando no coração das pessoas esse sistema. Se é uma militância, então o que ele tá fazendo? Ele tá dando eco a essa militância, ele tá fazendo com que essa militância cresça no coração das pessoas. Essa ideia de fazer uma estátua para adoração é ampliar mais e mais, cada vez mais, esse engajamento filosófico, idealista. Para quê? Para perseguir e banir a igreja. Porque esse é o desejo de Satanás. Exato. É interessante que esse Richard Bauckham, ele fala a respeito de que a trindade seria, então, o imperador, a Roma e a propaganda romana, que faz com que todos adorem ao imperador, né? Enfim, isso é a interpretação dele. Ele também chega à conclusão de que, por exemplo, o sinal da besta tem a ver com Nero, e é algo que a gente não concorda, principalmente da forma como é feita, né? Sim, essa o tentativa literalismo. Enfim.
Mas, gente, de qualquer forma, percebam aqui como há uma mímica da obra redentora de Cristo por esses agentes satânicos. Satanás investe de autoridade esse seu filho, que é adorado também, vejam bem, por pessoas de toda tribo, povo, língua e nação, como Cordeiro de Deus. Sim. Agora percebam como é muito mais fácil o mundo ir atrás da mentira, do engano que eles trazem, do que da verdade de Cristo. Porque embora Jesus, desculpa te interromper, porque embora Jesus tenha pessoas de toda tribo, povo, língua e nação também, ele foi rejeitado. E essa besta ela é adorada. Sim, e aí que está uma questão com relação à interpretação de uma profecia passada, como se dissesse, é o Império Romano. Isso já aconteceu, gente. A gente tem que ficar pensando que a besta vai vir ou coisa parecida. Não. Por quê? Porque se a gente falar de Nero e Domiciano, eles foram imperadores que impuseram isso daí goela abaixo do mundo inteiro da época. É uma característica diferente desse cara aqui, que faz propaganda. Esse cara, ele inflama o coração das pessoas que já estão em adoração. E não vamos lá, no passado, no Império Romano, as pessoas, elas não aceitavam porque, tudo bem, coloca mais um pacote aí, mas não, é porque também tinha uma obrigação. Uso da força. Uso da força. Se eles não adorassem... A Pax Romana era uma Pax obtida por meio da força. Exatamente. Né? E aqui nós não temos essa característica, embora ele seja um governo muito forte, mas o mundo está abraçando, o mundo está desejoso. Então essa forma de ele colocar... vamos dizer assim, né, mais amor a esse sistema no coração das pessoas é que é interessante, porque vai facilitar o avanço do mundo contra as coisas de Deus. Gente, percebam que, sim, isso estava acontecendo em parte lá com os nossos irmãos do primeiro século. Através do Império Romano, sim. E as perseguições, as coisas que eles viveram, não tenham a menor dúvida disso. Exatamente. Então é alguma coisa semelhante a isso. Semelhante, não igual. Semelhante a isso que a gente deve esperar para os últimos tempos. Mas eu diria que hoje o inimigo já está usando de outros ardis, que não é a guerra armada contra os filhos de Deus. Que é a guerra de propaganda mesmo. Isso, é de propaganda. A guerra é de propaganda. A guerra é de desmerecer a Bíblia. E, gente, isso está vindo de dentro da própria igreja, tanto católica quanto protestante. Exatamente. Tá? Já estão querendo relativizar a palavra de Deus. Não, eu tô assustado. Vi ontem a rede social de um amigo meu, né? Tava olhando que ele postou uma foto numa igreja e que estava literalmente num culto que estava homenageando o progressismo. O progressismo a gente sabe, não estou falando aqui, não é uma defesa ao conservadorismo. Nós cremos na palavra de Deus, é muito mais do que um sistema humano. Moralista. Nós estamos falando aqui, o progressismo vai contra as leis de Deus, né? Que é o ser humano se dando liberdade para ele ser tudo o que ele quer, ou seja, ser Deus. Né? Então ele é o dono da sua própria conduta, da sua própria vida isso tem até e os seus desejos. O restante aqui do nosso texto. Né? Então o que está acontecendo? Voltando aqui a essa ideia, nós estamos vendo, falando desse meu amigo, né? Nós estamos vendo questões que estão sendo invadidas todos os espaços. E não é pelo fato de você levar um título, porque você diz, eu acredito, mas você não, na verdade, você não vive essa fé que você acredita. Você declara com a boca uma coisa, a tua cabeça está em outro lugar. Então, a tua conduta, ela é diferente. Ela não é a conduta como desse povo aqui, como diz o final do versículo, do capítulo 14, versículo 6, né? Eles são imaculados, tá? Aliás, versículo 5, né? Eles são imaculados. Ou seja, é o povo que está firme, é o povo que tem um encontro com Deus, é um povo que anda na presença de Deus. Então a gente vai ver agora, acredito que você vai falar sobre Deuteronômio, né? Sobre a questão da marca
que leva. Não, a gente não leu ainda no Apocalipse. Então vamos ler no Apocalipse para depois falar do Deuteronômio. Então, guarda bem essa ideia daí, de que Satanás está fazendo aqui com seus agentes uma mímica da Trindade. Sim. Tá? Para gerar adoração mesmo. Então vamos lá, a gente continuando agora a partir do versículo 16. Exigiu que grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres, todos recebessem uma marca na mão direita ou na testa. E ninguém podia comprar nem vender coisa alguma sem essa marca, que era o nome da besta ou o número que representa o seu nome. Aqui é preciso sabedoria. Quem tem discernimento, trate de entender o significado do número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Gente, vocês sabem quantas vezes a gente repetiu aqui que eram os 7 olhos, os 7 espíritos, Sim. as 7 igrejas. E a gente sempre falando, isso é perfeição, isso é perfeição. Agora, veja a mímica do diabo. 666, 3 vezes o número 6 repetido. O que é o número 6? Que dia que o homem foi criado? Eu respondo. Então, que dia que o homem foi criado? No 6º dia, no né? No 6º dia. Por isso é número de homem. Sim. Entende, gente? Aí o povo fica tentando calcular o nome de fulano, de ciclano, se traduzir. Olha, já acharam que o Barack Obama podia ser o anticristo, Sim. Já nem mais é presidente dos Estados Unidos, agora estão até falando do Emmanuel Macron, sei lá se não é a besta. Ele não tem capacidade para tanto. Desculpa. Mas vamos lá. Precisa ser um pouco mais capacitado. Né? Mas a verdade é a seguinte, gente, é que vão tentar atribuir a vários, vamos dizer, pessoas ou celebridades históricas, né? Quando eu digo celebridade, não é... Na verdade, são celebrados de outra forma, né? Por exemplo... Mal celebrados. Mal celebrados. Mal afamados históricos. E João já fala que houveram vários anticristos, mas há o anticristo. Isso na epístola. Isso fala na epístola. Exatamente. Porque no Apocalipse nem existe esse nome anticristo, tá, pessoal? Mas ele fala, já muitos se fizeram anticristos. Então a gente vai ver na história muitos se fazendo anticristo. Nós temos aí gente perseguindo a humanidade, tentando destruir, tentando implantar sistemas e tudo mais. Isso. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando agora de um camarada que ele é um imitador de Cristo, imitador de Deus. E veja que aqui, de novo, ele está imitando esse sistema de repetir 3 vezes o 7, né? Enfim. Então, são 7 selos, 7 trombetas. E 7 taças, e né? 7 taças, né? Isso. Então, são sempre esses 7. Agora, ele vem aqui com o 6 repetido 3 vezes. E como a gente já falou, e tudo bem, o Apocalipse foi escrito em grego, né? Mas foi escrito por um judeu que se utilizou de recursos literários judaicos. E uma das formas de fazer superlativos no hebraico é repetir a palavra 3 vezes. Então, se você tem 666, nós temos o quê? Homem, homem, homem. É a adoração do humanismo, gente. É o homem no centro. Isso. A besta é adorar, é um homem sendo adorado, é o homem no centro. Exatamente. Por isso que essa besta da terra, ele tem esse sinal aqui, ele levanta um sistema, ele enfatiza, põe no coração das pessoas para essa adoração. E aí nós temos essa característica lá em Deuteronômio 6, né? Que é uma como se diz, né? Não é antítese, é uma... um antítipo, mímica, né? É um antítipo. Um antítipo. Porque é o seguinte, gente, lá em Deuteronômio 6, a confissão de fé que os judeus usam até hoje, tá? Quando Deus estabeleceu para o povo dele. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, e as palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração, e tu as atarás à tua mão, né? Quer ler lá, Fábio? Quero ler. Então leia. Vamos lá, Deuteronômio 6... Que aí a gente não corre risco de falar a palavra de 6 a 8, vamos lá. 6 a 8 diz assim:
Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas da casa e nos portões. Tá? Então, acho que é isso aí. Ensine-as. Vamos voltar um pouco, né? Ame o Senhor, tudo mais. Isso. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, toda a sua alma, todas as suas forças. E as palavras que hoje te ordeno. As palavras que hoje te ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Aí você amarra elas como sinal nos braços, prenda-as na testa e escreva nos batentes da porta da casa e dos seus portões. Deus está dando a ideia de que nós temos que estar cheios dessa mensagem. Isso. Essa palavra, quando fala, ata o que eu estou falando na tua mão e escreve na tua testa e no umbral da tua casa, o que Deus está querendo dizer é, olha, minha palavra tem que permear a tua ação, ela tem que permear o teu pensamento, ela tem que permear a tua vida em família. Isso. Exatamente. Isso é o que Deuteronômio 6 está falando. Mas vocês estão percebendo que Deus mandou na mão, na testa? Então, aqui a besta faz um antítipo disso e diz também, então, ok, eu vou selar as pessoas. Como o 144 mil, no versículo capítulo 14, fala que eles foram selados e o selo era o nome de Deus na testa deles, gente, não era nenhum chip, não era nenhuma Bíblia colada, Isso. não era nem o que os judeus usam hoje. Isso. Dos filactérios, né? Que é aquela caixinha, que é esse texto que é colocado na palma da mão direita aqui, Isso. enrolado no braço, como Deus 7 mandou. vezes, como, né? E como Enfim. eles colocam essa caixinha aqui também para fazer essas orações. Tá vendo? Isso foi uma interpretação literal deles. Não é isso que Deus estava mandando, fazer caixinha para. Não era isso. E nem esqueci, mezuzá, né? Que Sim, a mezuzá, que coloca no umbral da porta. Não era caixilho, isso. Né? Não era para escrever literalmente também, né? Gravar os caixilhos da tua porta com a palavra de Deus. Não era literalmente. O que Deus estava falando era tudo em linguagem figurada. Então aqui a besta está fazendo a mesma coisa em linguagem figurada. Então, meu irmão, não é um chip. Não é alguma coisa que vai controlar a ação e o pensamento das pessoas. E olha, nós não estamos aqui criticando rituais, tá? Porque, por exemplo, os judeus... Sim. Você vai ver isso daí lá nos episódios do The Chosen, né? Toda vez que eles passam pelas portas, que eles beijam ali o batente da porta, que tem uma mezuzá ali, Isso. né? Mas a ideia é que os teus caminhos estejam cheios da palavra de Deus. E aqui, a gente já percebeu que esse cara... essa besta da terra, ele já encheu o coração das pessoas com essa adoração, ele está orquestrando isso tudo, e é ao ponto de que ele já tem isso na mente, já tem isso nas ações, ele já tem... Então, essa marca, essa atitude vai começar a restringir a vida daqueles que andam na presença de Deus. E vai ser marca daqueles que não andam com Deus. Marca no sentido de que vai ser um perfil, uma característica. É uma característica, porque eles pensam nisso, o coração deles está nisso, as ações deles estão nisso, né? Exato. Então eles estão dominados por uma propaganda. Uma propaganda. E aí o que está acontecendo logo em seguida? Então, e como a gente está falando, então, essa questão de caracterizar esse povo, né? Da mesma forma como o apego à palavra de Deus, a vida na palavra de Deus caracterizam o povo santo, o povo que adora a besta vai ser caracterizado pelas ações de engano da besta. Talvez você não esteja entendendo isso na prática. Deixa eu dar um exemplo muito claro que já está acontecendo. Não estou dizendo que isso é o que vai acontecer, não estou dizendo que exatamente agora vai ser esse momento. Mas já acontece algo muito similar, como acontecia no passado, que as pessoas tinham dificuldade de comprar e vender quando eles não adoravam o imperador Nero, Domiciano, porque eles eram, digamos assim, eles eram marginalizados. Deixa eu dizer. Nós falamos isso lá no episódio de Tiatira, tá? Então você tem que assistir volta o de lá Tiatira. E assiste quem não assistiu. Mas a gente vê isso hoje em recursos humanos de muita empresa. Tem muita empresa que não anda contratando pessoas que têm valores cristãos. São empresas que estão cheias da ideologia progressista.
E eles estão banindo das suas empresas pessoas que pensam diferente deles, que não aceitam os ideais progressistas. Você pode até não se identificar com a ala militante conservadora, mas para eles o simples fato de você se identificar como cristão já é suficiente para ele achar que você é um militante também. E de uma certa forma a gente não é militante, a gente é resistente. Sim. E eles não gostam de resistência. Não, então. Porque a gente atrapalha. Exatamente. É isso que eles dizem. Nós atrapalhamos. Agora, deixa eu só dizer uma coisa. Que no final dos tempos a gente pensa assim, não, então nós temos que buscar um líder, um partido, alguma coisa. Cara, esquece. A palavra já disse, nós vamos ser derrotados. Jesus já tinha dito lá no Sermão do Monte, vocês vão ser levados para a prisão, vocês vão ser mortos, vocês vão ser traídos pelos seus próprios pais, mães, filhos. Exatamente. E eles vão achar que estão fazendo bem quando fizerem isso contra vocês. Gente, porque eles estão vivendo no engano. Agora, deixa eu chamar a atenção aqui, porque tem muito cristão que está lutando por um conservadorismo e elegendo seus representantes políticos, achando que isso daí é que vai fazer a diferença. Não que a gente tenha que sair também votando em pessoas que têm valores opostos aos nossos. Vamos dizer uma coisa, não há problema nenhum de você ter suas preferências políticas. Claro. Você pode, e eu tenho, a Daisy tem, e a gente só entende uma coisa. Há uma diferença entre ter preferência política e outra você dar apoio a político que a gente sabe que está dentro de um sistema. Esperança. E isso, nesse sentido. Não apoiar, ter esperança, colocar ele como teu Messias. Como que tentando evitar o progresso do mal. Não dá, irmão. Exatamente. Não vai dar, você não vai conseguir, porque Deus já falou que vai, ó. Olha, vamos ler de novo o versículo para você aqui. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Quem estiver destinado à prisão vai ser preso. Isso. Quem estiver destinado a morrer pela espada, morrerá pela espada. Isso significa que o povo santo deve ser perseverante e permanecer fiel. É assim que a gente vence o mal, irmão. Uhum. Agora o 144... Perseverando na palavra. Sim, agora como selados, né? Sim, o 144.000 tem essa característica que a gente já falou e está aqui no capítulo 14, no começo. Por quê? Porque esses camaradas, eles não só perseveraram, não tinham mentira, mas eles eram igreja, como diz o texto. Eles estão escritos no livro do Cordeiro. Agora, deixa eu dizer, tem muito cristão, principalmente uma ala do cristianismo que fala sobre os bens materiais e dá ênfase ao poder político, a bens materiais. Você sabe o que vai acontecer com esse cristão quando esse sistema tomar conta do mundo? Quando não digo progressismo em si só, mas eu digo assim, tudo que Satanás colocar no coração dos homens, é que eles vão ter filhos. Deixa eu dizer, tem filhos, como já está acontecendo, que de repente vão abraçar essa filosofia. E aí eles vão entrar em xeque. E o cristianismo deles é tão fraco, porque não está preparado justamente para ser testemunha fiel e perseverante, para estar aguentando a pancada, que eles, na hora que verem um filho, quando eles verem pessoas muito próximas do coração deles, um cristianismo fraco que está apegado a coisas materiais e a poderes, verem pessoas assim, eles vão começar a questionar, porque eles não têm um encontro com Cristo verdadeiro. Então o que vai acontecer é que esse cristianismo vai se mesclar. Por isso que eu falei, vi ontem mesmo, igrejas já estão colocando bandeiras progressistas. O cristianismo na Europa, me perdoem meus irmãos aqui da Europa, tá? Eu amo muito o povo de lá, mas a igreja está com sérios problemas. Não digo que aqui não tá, mas eu digo que lá... Mas há uma igreja perseverante e fiel e que incomoda. Firme. Glória a Deus por vocês, irmãos. Aguentem. Continuem firmes e incomodando o sistema de engano. Sim. Porque se a palavra de Deus é a característica dos servos de Deus, o engano, a mentira, a propaganda, a relativização de qualquer verdade, porque tudo eles dizem, isso é verdade para você. Não quer dizer para mim. Então, a relativização da verdade é o que caracteriza todos aqueles que adoram a besta, e a Bíblia é bem clara, esse pessoal não tem o nome deles escrito no livro da vida. Não tem.
Irmão, deu para você entender, então, aqui, que não é para a gente ficar tentando identificar líderes mundiais candidatos a ser a besta ou sistemas que são candidatos a serem o sinal da besta, que tudo isso é marcado por um mundo de engano, de ideologia diabólica, de liderança diabólica que controla as ações e o pensamento das pessoas. Por isso a marca é nesses lugares. E nós não estamos... é número de homem. Isso, nós é o homem no centro. Não estamos falando aqui que a gente tem que... então vamos deixar com tudo assim... deixa que dominem, deixa que falem. Não, não é isso. A resistência é dizer... Eu continuo acreditando nisso. Isso. E vou propagar o que eu acredito. Isso. É assim que a gente vence. Exato. É assim que a gente vence. A gente vê que como Jesus venceu se entregando pela verdade, pela nossa salvação, os servos de Deus vencem quando eles olham para a própria vida e dizem, olha, ela não vale mais do que a verdade que eu obtive em Cristo. E eles estão dispostos assim... Olha, capítulo 12, versículo 11, diz assim que quem derrotou o dragão, eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles. Não amaram a própria vida, nem mesmo diante da morte. Essas pessoas que são enxotadas das empresas, e aí fica difícil comprar mesmo, né? Comprar, sobreviver. Que não se enquadram no sistema mundial que empurra para o engano e para o erro. Essas pessoas aí é que são as vencedoras. Mas porque fazem isso por amor ao Cordeiro. Sim. E como diz aqui, só para concluir, acho que o capítulo 14, que eles não se contaminaram com mulheres, a gente falou, né? O encontro falou passado no podcast passado, né? Que é aquela ideia de um soldado focado, mas diz aqui, pois conservaram-se castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Que coisa linda, capítulo 14, versículo 4. Tá? Então, fica com essa mensagem no teu coração. Se você foi comprado pelo sangue de Jesus, se a tua vida ela foi realmente ganha para Deus, então saiba que Deus vai fazer das nossas vidas ofertas preciosas que vai derrotar o mal, não da nossa forma, não pela nossa força. A gente não tem essas características desse império, desse poder que Satanás tem aqui na terra, mas a nossa vida, mesmo que ainda seja, como diziam os hinos antigos, né? Ainda que seja na morte, nós vamos continuar junto com o Cordeiro. Então, se você for um excluído por causa de Cristo, não por moralismo, por princípios políticos, mas por causa de Cristo, alegre-se, tá? Seu nome está escrito no livro da vida. Você tem um encontro com Jesus, com certeza. Isso, se a palavra de Deus é a tua marca, é a marca da sua vida, e isso incomoda quem anda nas trevas, você tá bem, irmão? Fica firme. É isso aí. E vamos encerrar aqui hoje, né? Isso. Então tá bom. Até o próximo episódio. Nós queremos você com a gente. E Deus abençoe. Até lá. Até lá. Até mais. Tchau, tchau.